Você que é gestor na administração pública, você é mesmo responsável por um superfaturamento em uma obra? Nós vamos analisar o Acórdão 1460 de 2025 do TCU, que fala sobre a responsabilidade do gestor na homologação de licitações com sobrepreço de difícil percepção. Olha só, de difícil percepção. Mas antes eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal e apertar o sininho para se manter atualizado. Vamos analisar o acórdão. O acordo é o 1460 de 2025 do plenário do TCU. Olha o que ele fala. Não é cabível imputar débito a gestor que homologou o procedimento de contratação em que o sobrepreço era de difícil percepção na análise que compete à autoridade homologadora. A exemplo daquele decorrente da composição do BDI ou de encargos sociais. Se houve prévio fluxo administrativo envolvendo instâncias de controle e análise técnica dos setores competentes dos órgãos contratantes, não há como responsabilizar o gestor, a menos que haja elementos no processo que indiquem que ele tinha condições de questionar a irregularidade ou que demonstrem conduta dolosa ou gravemente culposa na homologação do procedimento. Tá. Esse acórdão é fundamental porque estabelece os limites da responsabilidade do gestor público na homologação de licitações. Ordenador de despesa, por exemplo. O TCU ele vai deixar claro que não é possível responsabilizar um gestor por sobrepreços que eram de difícil percepção no momento da homologação, especialmente quando envolvem questões técnicas complexas, como, por exemplo, o BDI e encargos sociais. Isso vai trazer maior segurança jurídica para os gestores que atuam dentro do devido processo legal. Mas isso pode trazer uma responsabilidade para quem realizou o parecer aprovando aquela proposta. Por exemplo, quem? A equipe técnica ou pregoeiro ou pregoeiro. Para empresas que participam de licitações, este acordo reforça a importância de elaborar planilhas orçamentárias tecnicamente corretas e defensáveis, tá? Então, que você consegue defender alguma auditoria. Você que é empreiteiro, garanta que sua composição do BDI e encargos sociais esteja fundamentada tecnicamente. Pois mesmo que haja questionamentos posteriores, a responsabilização dependerá da análise das condições específicas do processo licitatório. Já os gestores públicos, a decisão estabelece uma proteção importante para você. Você não será responsabilizado por irregularidades de difícil percepção se houver sido seguido o quê? O fluxo administrativo. Porém, no meu entendimento, pessoal, a equipe técnica que elaborar o parecer equivocado poderia ser punida. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Apesar de não constar isso aqui nesse acordo. Por esse motivo, é muito importante uma análise detalhada e o conhecimento do que está fazendo. O TCU ele valoriza a existência de instâncias técnicas de análise e controle dentro do órgão. Isso significa que o gestor deve sempre garantir que a licitação passe antes pelos setores competentes antes da homologação. Ponto crítico aqui é a análise do fluxo administrativo. Se houve pareceres técnicos, análise de engenharia, manifestações dos setores competentes, do advogado, por exemplo, e tudo seguiu o ritmo normal, o gestor ele vai estar protegido. Mas o cuidado é o quê? Se existir elementos nos autos que demonstrem que o gestor tinha condições de perceber a irregularidade e mesmo assim levou à frente a homologação, aí sim ele pode ser responsabilizado. A jurisprudência também estabelece uma diferença importante entre sobrepreço evidente e aquele de difícil percepção. Um BDI mal composto ou encargos sociais incorretos são exemplos agora de irregularidade que exigem análise técnica especializada. O gestor não é obrigado a ter conhecimento técnico de tudo aprofundado para detectar essas irregularidades durante a homologação. Por fim, o acordo vai reforçar o quê? Que só haverá responsabilização se comprovada a conduta dolosa
ou gravemente culposa do gestor. Isso significa que erros de boa-fé dentro de um processo administrativo adequado não geram responsabilidade pessoal para o gestor homologador. Porém, eu vou fazer um alerta aqui, senhores. Neste caso, o gestor conseguiu não ser punido. Porém, em diversos casos, ele teve que dividir a conta por causa do dano causado. O cuidado com o recurso público é extremamente importante. Eu já vi vários ordenadores de despesas tendo que pagar uma conta por ele não ter analisado, mesmo tendo processo administrativo, porque ficava muito evidente que existia um erro naquele processo. Aconselho, então, os gestores públicos, sempre mantenham documentado o fluxo administrativo da licitação, por quem passou. Garanta que haja pareceres técnicos, jurídicos, dos setores competentes antes da homologação. Se surgir alguma dúvida técnica durante o processo, consulte sempre a equipe de engenharia ou os setores especializados do órgão. Para empresas, mantenham suas planilhas orçamentárias sempre atualizadas e tecnicamente defensáveis, principalmente na composição do BDI e encargos sociais, pois estes são os pontos mais analisados pelo TCU. Lembro que esse é um vídeo informativo, senhores. Aconselho sempre o quê? O aconselhamento da sua equipe técnica e do setor jurídico do órgão e da empresa. Deixe seus comentários se você já passou por uma situação parecida. Compartilhe esse vídeo com quem você precisa dessa informação, né? Outros gestores públicos, é importante ele ter esse conhecimento. E te espero no próximo vídeo com novas atualizações. E lembre, conhecimento aplicado é a sua melhor estratégia. Um forte abraço!